Pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Williams dos Santos Lúcio para mais uma aula de logística. Hoje nós falaremos sobre o componente planejamento do processo de suprimentos, tá ok? Nós falaremos um pouquinho aí sobre os tópicos de rotinas de suprimentos, de serviços, de materiais e serviços. Bem, antes de falar especificamente dessa rotina de suprimentos de materiais e serviços, nós temos que entender o que? Eu vou suprir a minha empresa com o quê? Quais são os materiais que a minha empresa precisa para realizar as suas operações? Sejam elas operações produtivas de bens ou uma empresa prestadora de serviços. Então eu tenho que entender que a minha empresa precisa de insumos, que a minha empresa precisa de matérias-primas, que a minha empresa precisa de componentes, equipamentos, pessoas, ou seja, quais os recursos necessários para uma empresa? Cada empresa, de acordo com o seu segmento de atuação, se ela fabrica bens ou se ela faz serviços, ela precisará de alguns recursos específicos. E aí nós temos que entender o que são esses recursos, certo? Então vamos lá. Primeiro, para entendermos o que é insumo. O que é um insumo? Qual a diferença do insumo para a matéria-prima, por exemplo? Vamos lá. Os insumos são os materiais necessários para fabricar um produto que não fazem parte do produto acabado. Tá ok? Então, se eu pensar, por exemplo, aqui em uma mesa, jogo de mesa com cadeiras de madeira. A gente pode entender que a madeira em si é a matéria-prima deste produto acabado mesa. Porém, no processo produtivo dessa mesa, utilizam-se lixas para lixar as rebarbas, certo? Utiliza-se em alguns momentos água para a lavagem de algumas das partes. A lixa e a água não fazem parte do produto acabado, porém eles são necessários para a fabricação do produto acabado cadeira. Então, eu tenho a matéria-prima da mesa e do jogo cadeiras, que é a madeira. Eu tenho alguns insumos usados no processo produtivo desse produto mesa e cadeira, que podem ser a lixa e a água. E eu tenho alguns componentes que aí sim fazem parte do produto acabado. Por exemplo, porcas, parafusos, pregos. Então são componentes do produto acabado. Então eu tenho que entender que o insumo ele é utilizado na fabricação de um produto ou até mesmo na prestação de um serviço, porém eles não fazem parte do produto acabado. Mas eles têm a mesma importância na nossa análise gerencial, na nossa análise de gestão de estoques, que a matéria-prima tem. Eu tenho que entender que sem esses insumos, eu também não consigo fabricar os meus produtos acabados. Então, eu tenho que criar uma rede de suprimentos, eu tenho que ter um planejamento desse processo de suprimentos de todos os materiais, de todos os insumos, de todos os componentes utilizados no processo operacional da minha organização, seja ela uma organização que faça produtos acabados ou que preste serviços, certo? Então, outro exemplo aqui, ó, o algodão. O algodão é uma das principais matérias-primas utilizadas para a confecção na indústria têxtil, na fabricação de roupas de cama, acolchoados, lençóis, e já no seu processo produtivo, por exemplo, utilizam-se máquinas que não fazem parte do produto acabado e também utiliza-se a água que lava esses tecidos durante várias fases do processo produtivo das roupas, por exemplo, de uma camiseta ou de uma calça jeans, que tem a matéria-prima principal como algodão, porém ela utiliza como insumo a água. Ou seja, se eu tiver só a própria matéria-prima e não tiver um insumo, eu não consigo executar o meu processo produtivo. Então, ambos têm grande importância
nessa minha cadeia de abastecimento, nesta minha cadeia de suprimentos. Certo? E aí a gente tem que entender o que é uma organização. Uma organização é um conjunto de 2 ou mais pessoas que realizam tarefas, seja em grupo ou seja individualmente, de forma coordenada e controlada, atuando num determinado contexto ou ambiente, com vista a atingir um objetivo pré-determinado, por meio da utilização eficaz de diversos meios e recursos disponíveis, liderados ou não por alguém com funções de planejar, organizar, liderar e controlar. Então, no contexto, na definição de organização, eu preciso dos recursos. E como eu disse, esses recursos podem ser insumos, matérias-primas, componentes, pessoas, máquinas. Então eu tenho vários recursos que a minha empresa precisa para a sua operação e eu tenho que fazer uma boa análise de planejamento do processo destes suprimentos, destes recursos, para que a minha empresa consiga operar. Então, basicamente, para a empresa funcionar, eu vou precisar dos indivíduos, né, das pessoas, dos recursos humanos. Eu vou precisar de outros recursos, por exemplo, os recursos materiais, matérias-primas, insumos e componentes. Vou precisar de ter as tarefas coordenadas, né, da execução das tarefas. Vou precisar dos objetivos, quais os objetivos que a empresa tem, quais as metas. E aí eu tenho uma organização que tem como objetivo principal o lucro, né? Pensando em organizações que buscam lucro. Tá ok? E aí, dentro desses recursos empregados nas organizações para o alcance dos seus objetivos, a gente pode pensar, por exemplo, nos recursos físicos ou materiais em sentido amplo, que é o nosso maior foco aqui na matéria de planejamento de suprimentos, nos recursos financeiros, né, no dinheiro especificamente que a empresa precisa também para suas operações, nos recursos humanos, que são as pessoas, os seus colaboradores, e no capital intelectual, que é a inteligência, que são as informações, que podem ser os procedimentos, os processos da empresa documentados, que darão embasamento para toda a sequência da sua existência. Mas o nosso foco maior na matéria de planejamento de processos de suprimentos está aqui, nos recursos físicos ou materiais em sentido amplo. Esses recursos físicos ou materiais em sentido amplo se subdividem em recurso material em sentido restrito e recurso patrimonial. Então, tem a primeira definição, recurso material em sentido amplo, que abrange os recursos materiais no sentido restrito e o recurso patrimonial da organização. O que são esses recursos materiais em sentido restrito e os recursos patrimoniais que uma organização tem e que nós, como técnicos, especialistas na área de logística, na área de suprimentos, temos que entender e saber quantificá-los, controlá-los e encontrarmos meios de que o suprimento não seja cessado. O recurso material em sentido amplo, ele abrange todo bem físico, tangível ou corpóreo empregado em uma organização, certo? E aí a gente tem que entender, o recurso material em sentido restrito é todo bem físico tangível empregado em uma organização que detém natureza não permanente. Vejam que está destacado aqui, ó, não permanente. Ou seja, falar no caso da ETEC, o recurso material em sentido restrito são os materiais que são consumidos em um período curto de tempo. Eles não ficam na organização permanentemente, ou seja, eles têm natureza não permanente. Então a gente pode citar aí, ó, materiais de escritório que são consumidos aí em curtos períodos. Aqui outro material de escritório.
materiais de alimentação, que são utilizados nos refeitórios e são consumidos diariamente e acabam em determinado momento. Então, o recurso material em sentido restrito, dentro de qualquer organização, são os recursos materiais que não detêm natureza permanente, que são consumidos em pequenos períodos de tempo. Então, dentro das empresas, podem ser as matérias-primas, materiais de escritório, materiais de limpeza, materiais utilizados nos refeitórios, por exemplo. Já o recurso patrimonial, que é uma subdivisão dos recursos materiais no sentido amplo, também é um bem físico tangível, só que ele tem natureza permanente dentro da organização. Ou seja, são recursos físicos que ficam na organização por longos períodos de tempo durante a sua existência. Muitas vezes acompanham toda a existência da organização. Então, falar como exemplo de novo no caso da ETEC, os recursos patrimoniais são o próprio prédio da escola, que é um bem físico, é corpóreo, é tangível, pode ser tocado e fica permanentemente. Os móveis, o mobiliário da escola, mesas, cadeiras, são bens, são materiais que ficam permanentemente na escola, por anos, anos e anos e até décadas. Não são consumidos em curtos períodos de tempo, como as matérias-primas, os materiais de escritório e os materiais de alimentação. E até mesmo alguns recursos tecnológicos, quando a gente pensa aí em computadores, televisores que existem nas salas, são bens que têm também a natureza permanente, que ficam por vários anos na ETEC, na escola. Isso você também pode pensar na sua empresa, a mesma coisa. Ela vai ter como recurso patrimonial a própria infraestrutura, o próprio prédio, ela terá móveis que ficam lá permanentemente, ela terá máquinas, prensas, guilhotinas, empilhadeiras, enfim, diversas máquinas de acordo com o processo produtivo que ela faz ou o processo de serviço que ela presta. Caminhões, automóveis da frota que são utilizados pelos funcionários. Então eu tenho que entender bem quais são esses suprimentos que a empresa precisa. Ela precisa de insumos, precisa de matéria-prima, precisa de componentes, precisa de pessoas, precisa de máquinas. E eu tenho que entender também o que é recurso material em sentido restrito, que são esses materiais consumidos em um tempo mais curto, são os que mais a gente vai precisar controlar, calcular, analisar o estoque para executar as novas compras, e entender também quais são os recursos patrimoniais, que ficam na empresa permanentemente, mas que em determinado momento irão precisar de uma reforma e até mesmo de uma troca, mas isso só depois de um longo tempo de utilização. E aí, dentro dessas rotinas de suprimentos de materiais e serviços, dentro dessa matéria de planejamento de processo de suprimentos, a gente tem que entender que a gente analisa aí operações de centro de distribuição, operações de gestão de estoque e também operações de gestão de compras. Como que a gente supre a nossa empresa com esses materiais, esses insumos, esses suprimentos necessários? A gente precisa criar vínculos, criar parcerias com fornecedores nacionais ou internacionais para que tenhamos esses materiais na hora certa, na quantidade certa, com a qualidade certa, enfim, atendendo aos nossos critérios, aos nossos requisitos. Então, a administração de suprimentos, que a gente trata nessa matéria de planejamento de processo de suprimentos, tem por finalidade principal assegurar o contínuo abastecimento dos artigos necessários para a comercialização direta ou que são capazes de atender os serviços executados pela empresa. Então, aqui abrange todos os suprimentos necessários, desde matéria-prima, desde insumos, desde materiais de consumo diário, equipamentos, máquinas, tudo que a empresa precisa para executar a sua operação. E nós temos que garantir
que esses materiais estejam na empresa prontos para o consumo na data desejada e com preço acessível. Isso porque, se a empresa faz compras com preços incorretos, com preços muito elevados, ela não consegue ter um retorno do investimento. Ela não consegue ter uma margem de lucro em cima do que ela gastou para adquirir esses suprimentos. Isso porque ela não pode aumentar muito o preço do seu produto, porque a concorrência acaba engolindo ela. A empresa tem que ter um preço competitivo, tá ok? Isso, como eu falei, para ter um retorno do capital investido inicialmente. A margem de lucro que ela vai ter depende muito da sua estratégia, depende muito da concorrência. Então, ela vai ter que fazer toda essa análise de mercado para entender qual a sua margem de lucro. Então, a nossa rotina de suprimentos, de materiais e serviços, tem como objetivos principais preço baixo de aquisição, para poder maximizar o lucro, alto giro de estoques. Isso porque eu não posso ficar com itens estocados por muito tempo dentro da minha organização, porque o estoque é dinheiro parado. Então, eu tenho que adquirir esses itens, eles ficam no estoque por um determinado período para ser beneficiado, para virar um produto acabado, e depois de um tempo ele vai embora, ele vai ser vendido, distribuído. Aí eu vou ter giro do capital, terei giro do dinheiro. Itens que ficam armazenados por mais de 3 meses dentro da empresa são um risco muito grande, representam um risco muito grande, porque é um dinheiro que a empresa poderia estar aplicando em outras ações, ou esse dinheiro poderia até estar rendendo no banco. Então, se a sua empresa tem materiais estocados há muitos meses, há muito tempo, ela está perdendo dinheiro. Ela precisa, além disso, de pessoas para limpar, para cuidar, para controlar esses materiais. Então, o estoque é um dinheiro parado. Ele tem que ter giro. Baixo custo de aquisição e posse. Então, como eu falei, preço baixo na hora da compra e tentar maximizar e aumentar o giro de estoques, para mim ter um custo baixo de manter esse estoque. Continuidade do fornecimento, ou seja, criar parcerias com fornecedores que garantam que os meus suprimentos chegarão. Eu não posso ter uma ruptura no meu estoque, a falta da entrega daqueles itens. Isso porque muitas vezes a minha linha de produção pode parar, eu posso perder uma venda por não ter o item estocado. Eu tenho que fazer cálculos para mim ter um estoque que garanta que não falte produtos para o meu cliente, mas que também não seja um número excessivo. Então, a empresa trabalha com essas análises para chegar num nível aí de um estoque de segurança, né, o chamado estoque de segurança. Consistência da qualidade. Não adianta eu comprar com baixo custo se esses materiais e suprimentos não têm a qualidade desejada. Então, tem que ter toda essa análise. Além do preço, os testes de qualidade desses insumos, desses suprimentos fornecidos. Tá ok? Pouca despesa com o pessoal, ou seja, eu ter uma equipe bem formada, bem treinada, bem estruturada para garantir que com menos pessoas eu consiga dar conta da minha operação, ou seja, fazer mais com menos. Relações favoráveis com os meus fornecedores, isso garante aqui a minha continuidade de fornecimento. Aperfeiçoamento do pessoal, ou seja, um treinamento constante ali da minha equipe. E bons registros de estoque, bons registros de entrada, movimentação e saída. Isso garante com que eu não venda o que eu não tenha e que eu controle esse giro dos meus estoques, tá bom? Então, dentro dessa matéria de planejamento do processo de suprimentos, a gente trata muito disso, dessa criação de parcerias, desse controle dos insumos, dos materiais, dos suprimentos, como que a empresa garante tudo isso, como que ela prospecta um fornecedor, quais são os critérios para a contratação de um fornecedor, beleza? Então aqui basicamente é o que eu falei, né? Buscar sempre o preço baixo, né? Reduzir aí esse preço de compra, ter o alto giro de estoques para ter uma melhor utilização do capital investido, ter esse baixo custo de aquisição e posse,
ou seja, eu tenho uma boa área de armazenamento, uma boa área de movimentação para garantir o menor custo para manter esse estoque lá, até mesmo sem perdas, sem avarias. Continuidade no fornecimento, isso eu vou ter quando eu tiver um bom fornecedor, isso depende de uma análise bem criteriosa para a escolha de bons fornecedores, para criar essas parcerias. Consistência de qualidade, né, como eu falei, materiais aí aprovados que atendam às especificações. Pouca despesa com o meu pessoal, ou seja, ter uma equipe que trabalhe em conjunto e que alcance os objetivos da organização, que entendam a sua importância dentro do meu processo, dentro da minha empresa, dentro do resultado final da empresa. Ter as relações favoráveis com os fornecedores, como eu já falei, né? Então, manter aí bons contratos, ter o reconhecimento, reconhecer os bons fornecedores e um aperfeiçoamento do pessoal. Então, é preciso treinar a equipe. Mesmo que o processo não mude, periodicamente a gente tem que dar um treinamento, verificar como está o engajamento da nossa equipe em relação às nossas atividades, aos nossos processos. A gente tem que entender que a empresa que não cria essas parcerias de fornecimento, a empresa que não cria até mesmo as parcerias para disponibilizar os produtos acabados aos clientes, com varejistas, com vendedores, revendedores e até mesmo com a própria empresa que transporta esses materiais, ela não consegue oferecer um produto com preço competitivo e ela perde para a concorrência. Então, como nós temos muita concorrência com a globalização, empresas de vários países vendendo para qualquer lugar, hoje a gente consegue comprar direto da China, direto dos Estados Unidos, enfim. Então, as empresas têm a concorrência mundial. Se ela não conseguir criar essas parcerias para baratear o preço dos produtos dela, para maximizar o seu lucro, para reduzir o seu custo operacional, ela não sobrevive em um mercado globalizado. Isso depende de nós, da criação de bons parceiros, de um bom controle de estoque que garanta que nós teremos o melhor retorno do investimento inicial na aquisição desses suprimentos. Aí a pergunta que fica: como é este processo de compras na sua empresa? Ele é organizado, ele é controlado, as pessoas conhecem detalhadamente os suprimentos que a empresa precisa. Essas pessoas das compras conhecem os fornecedores claramente, fizeram uma análise para homologar os fornecedores, são feitos testes de qualidade, existe um acordo de nível de serviço em caso de atraso na entrega desse material. Como que a empresa faz esse processo de compras? Então, basicamente, no planejamento do processo de suprimentos, nós responderemos estas questões, mas já fica essa reflexão. Analise como é isso na sua empresa e quem ainda não trabalha, quem não está trabalhando, pensa em você. Como você faz as suas compras? Você pesquisa os fornecedores? Quais critérios você usa na hora de comprar? Menor preço, mais qualidade, mais confiabilidade? O que é importante para você? Você controla os seus estoques de roupas, dos alimentos da sua casa, dos insumos que você usa no seu dia a dia? Então, reflitam para na próxima aula nós discutirmos sobre isso. Peço que as dúvidas sejam colocadas nos comentários e desde já eu agradeço a atenção de todos pelo tempo dispensado. Peço que quem gostou que curta, que se inscreva no canal, que compartilhe o vídeo. E aqui são as nossas principais referências. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau. Até a próxima.